Pronto, agora sim, Bruno. Pode arrochar. Então vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos. Boa noite a todas. A galera que chegou aí depois, né? Do início. Vamos começar a aula agora, ok, pessoal? Como eu falei na aula passada, hoje a gente vai falar, vamos tratar aí sobre a nossa querida Idade Média, só que a parte finalzinha dela. E como eu falei lá no grupo, hoje a gente vai finalizar o feudalismo, né? E enterrar de vez aí o que a gente conhece por Idade Média. Terminando a Idade Média, a gente vai começar a Idade Moderna, beleza? Então, a gente vai ver as causas que levaram ao enfraquecimento do feudalismo e o advento da classe que vai marcar o final do feudalismo, que é a burguesia, a classe que Pedro Bandeira tanto defende, porque é um dos principais representantes dela aqui em Apodi, a nossa querida burguesia. Beleza, pessoal? Então, fiquem à vontade para falar. Essa é a nossa primeira aula via Google Meet, né? Fiquem à vontade para falar. Na hora que quiserem me interromper, tirar suas dúvidas, fiquem bem à vontade. Ok, pessoal? Então, hoje a gente vai falar da Baixa Idade Média. Alta Idade Média, apogeu do feudalismo, né? Baixa Idade Média, final do feudalismo. E aí, advento da Idade Moderna. Beleza? Podemos arrochar? Então, vamos lá, ó. Características gerais aí, deixa eu pegar, como sempre, o nosso querido marca-texto. Características gerais do que a gente vai abarcar aí no período que a gente conhece como Baixa Idade Média, ou seja, a segunda metade da Idade Média. Beleza, pessoal? É o período que vai ter aí, como principal característica a decadência do feudalismo, né? E o feudalismo vai começar a ser trocado por algo que eu tanto amo, vai ser trocado pelo capitalismo. Então, o modo de produção feudal vai dando lugar, aos poucos, ao capitalismo. Bruno, como é que isso vai acontecer? Deixa de ser feudalismo, vai chegar ao capitalismo. É o assunto da nossa aula. Então, a nossa aula hoje toda vai tratar dessa transformação social, política e econômica que aconteceu na Europa, que vai gerar o capitalismo, ok? Então, muitas transformações aí. Então, vamos lá. Principal transformação dessa, final do feudalismo, surgimento do capitalismo, e os representantes do capitalismo é quem? A classe burguesa. Então, um dos filhotes aí do final do feudalismo é o surgimento da burguesia. Outra coisa também que vai acontecer, como consequência do final do feudalismo, é o surgimento das monarquias nacionais. E o que seria isso? Vocês lembram que a Europa estava toda dividida em feudos, né? Naquelas fazendinhas. Quem jogou a fazendinha no Orkut sabe muito bem o que eu estou falando. Aquelas fazendinhas. Só que algumas delas cresceram e se tornaram muito poderosas e começaram a unificar todas ao redor delas. Né? Uma poderosa começou a conquistar e aí elas se uniram em uma nação só. Então, a união de vários feudos na liderança de uma só pessoa forma uma monarquia. E seria a mesma coisa eu dizer que foi o surgimento dos países, como foi que surgiu a Holanda, a Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, tudo isso, pessoal, vai surgir e a gente vai chamar de monarquias nacionais. Monarquias por quê? Porque esses países, quando surgem, eles eram liderados por um rei. E se um país é liderado por um rei, nós estamos falando de uma monarquia. Beleza? Então, com o fim do feudalismo, surgiu a burguesia e também surgiram os países como a gente conhece hoje, né? Aqueles países da Europa. Então, a Europa não vai mais ser dividida entre fazendinhas, entre feudos, e sim como países, como monarquias. Hoje em dia, pouquíssimas são monarquias, né? Mas a gente ainda tem. O grande exemplo das monarquias que existe atualmente é a Inglaterra, tem a Rainha Elizabeth II com seus 118 anos. Vamos lá. Beleza? Então, a gente vai, na economia vai mudar o quê? Antes o feudo era autossuficiente. Essa autossuficiência, que é produzir tudo que necessita, vai se transformar em uma economia de mercado. Bruno, e o que é uma economia de mercado? É simples. É uma economia onde tem pessoas que vendem e que compram. Ok? Economia de mercado é isso. Economia onde existem relações comerciais, onde tem pessoas vendendo, onde tem pessoas comprando, ok? Produzindo, vendendo, tem feira, tem mercado, tem loja. Isso é uma economia de mercado, onde existe troca de dinheiro, você compra mercadoria, vende mercadoria, isso é uma economia de mercado.
Isso existia no feudalismo? Não. Eu me lembro muito bem que na aula passada fizeram uma pergunta, Bruno, e onde é que os camponeses, os servos arrumavam dinheiro? Não existia dinheiro no feudalismo, ok? Não existia moeda. Por quê? Porque o feudo ele era autossuficiente, ou seja, ele produzia tudo que necessitava, não tinha para que você comprar nem vender nada. Agora não. Quando o feudalismo acaba, aí a gente vai mudar para o mercado capitalista. E o que é o mercado capitalista? É uma economia de mercado, onde as pessoas têm que comprar e têm que vender. Beleza? E quem é que controla essa compra e essa venda? A burguesia. Então, tudo ligado aqui. A burguesia está ligada com a economia de mercado, que está ligado com a burguesia. Show de bola. Isso foi só a introdução do que a gente vai ter ao longo da nossa aula de hoje. Ok? Então, vamos lá. Ó. Vamos ver os fatores que levaram ao final do feudalismo. Os fatores. Beleza? Então, prestem bastante atenção. A nossa aula de hoje tem muito conteúdo. Tanto que eu não coloquei questões. Porque é tanta coisa para ver, para a gente entender isso, que eu não coloquei questões para na próxima aula a gente ver as questões. Hoje vai ser só conteúdo. Então, muito detalhe, então prestem bastante atenção. Então, primeiro ponto importante aí para você se ligar. Coisas que geraram o final do feudalismo. O crescimento populacional. Isso aqui afetou muito o feudalismo. Por quê, Bruno? Porque os feudos começaram a ficar superlotados. Então, eu tenho esse feudo aqui, cabe 100 pessoas no meu feudo, né? Mas essas pessoas, com o tempo, né, elas começam a ter filhos. O ser humano vai se reproduzindo e, de repente, aquelas 100 pessoas que eu tinha se transformaram em 120, em 130, em 150, em 200 e tanto. E aí, Bruno, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com as pessoas que não cabem mais dentro do meu feudo? Tenho que mandar elas para um lugar. Então, começou a surgir um lugar onde as pessoas que não estavam mais cabendo no feudo, né, não tinham mais onde trabalhar. Se eles continuassem lá, ia morrer todo mundo de fome. Que lugar era esse? Eram as cidades. Ok? Então, o excedente populacional dos feudos ia para as cidades. O que é o excedente? É o que está sobrando. Excedente é o que está sobrando. Então, o povo que não tinha mais como ficar nos feudos, porque estava muito lotado, foram expulsos. E foram expulsos para ir para onde? Para as cidades. Ok? Bruno, mas o que é que gerou esse crescimento populacional? Ó, pessoal, depois que os feudos estão estabilizados, acabou as guerras, acabou as doenças, acabou as invasões bárbaras, o povo vai viver melhor. Se você vive melhor, você se alimenta melhor, você dorme melhor. E casais que se alimentam melhor, casais que dormem melhor, são casais que namoram mais. Então, a partir do momento em que a vida dentro do feudo melhorou, o povo começou a fazer enxerimento. Mais enxerimento, mais menino. Ok? Então, os fins das invasões bárbaras, ou seja, a vida estava mais calma, mais tranquila. E mais alimento para consumir, né? Você vai ter uma melhoria no processo agrícola, que vamos já falar. As pessoas comem melhor, vivem melhor, namoram melhor, ocasionando aumento da população. Não estou cabendo aqui no feudo, para onde é que eu vou? Vai ter que ir para a cidade. Então, houve aí uma tradição agora, não uma tradição, a tradição foi a palavra errada, houve uma tendência de que as pessoas saíssem do feudo e fossem para as cidades, que antes estavam praticamente abandonadas. Agora não, elas vão para as cidades, porque não estão mais se cabendo, né? Cabendo lá dentro do feudo. Nesse gráfico aqui você acompanha bastante aí a quantidade em milhões de pessoas aí dentro da Europa, né? Em 1050, 45 milhões de pessoas, em 1300, 75 milhões de pessoas, ou seja, houve muito enchimento para fazer essa religião. Beleza? E aí uma coisa vai levar a outra. Entenda esse assunto como uma coisa vai levando a outra. Se aumenta a população vai para as cidades, é claro que dentro dessas cidades as pessoas vão ter que comprar e vender alguma mercadoria. O que vai acontecer? Mais gente nas cidades vai ter o retorno do comércio. Beleza?
Então, o renascimento urbano, que é as cidades voltando a renascer, nós vamos ter também um renascimento comercial. Uma coisa leva a outra. Mais gente, o povo vai para as cidades, lá na cidade, vão vender e comprar as coisas, renascimento comercial. Ok? Outra coisa também, o aumento da criminalidade. Aqui é por causa da vagabundagem, pessoal. Em todas as épocas da história da humanidade, vai ter pessoas que vão escolher não trabalhar e apenas roubar daquele pai, mãe de família que trabalha. Isso aí sempre vai ter, não é de agora. Naquela época já tinha 2 cabos numa ponta fazendo assalto. Então, as cidades, no início dessas cidades, tinha muito baderneiro, era a palavra que eles usavam, né? Os baderneiros que só ficavam nos bares bebendo, arrumando briga e cometendo crimes. Então, a vida na cidade nesse período não era lá essas coisas todas, não. Ok? Mas vamos lá. O maior consumo, ele vai acontecer por causa disso. O aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. Né? Se antes, aqui no meu feudo, eu conseguia produzir 1.000 sacas de arroz por ano, um exemplo, 1.000 sacas de arroz por ano eu produzia aqui no feudo de Brunópolis. O nome do meu feudo era Brunópolis. Era Brunópolis. Eu descobri que existe um negócio que faz com que eu produza 1.500 sacas, que é o quê? O arado de ferro. O arado de ferro, o moinho hidráulico, em que eu posso moer os grãos mais rapidamente, produzir mais. Então, houve um avanço tecnológico na agricultura. Se você produz mais, as pessoas vão ter mais comer à disposição. Isso vai levar ao maior consumo. Se as pessoas comem melhor, vão namorar mais, isso vai levar ao crescimento populacional. Então, sempre uma coisa vai levar a outra na nossa aula. Já disse e vou repetir. Sempre uma coisa vai levar a outra. Beleza? Então, o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, como o moinho hidráulico, o arado de ferro. O ciclo das terras, eles nunca produziam só a mesma coisa naquela terra, porque eles sabiam que a terra ficava infértil com o tempo. Então, eles faziam rotações de plantações. Né? Num pedaço da fazenda, a gente planta arroz, na outra feijão, na outra a gente planta macarrão, e depois eles vão trocando as posições. Ok? Busca de mais terras para cultivo. É aqui que vai começar um feudo dominar o outro. Os feudos mais poderosos vão sempre buscar dominar os feudos mais fraquinhos, vão comprar, vão conquistar através de batalhas, né? Então, nem sempre era através de batalha. Muitas vezes o cara simplesmente comprava o feudo. E aí, alguns começaram a acumular muitas terras. Ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Falem aí comigo, enquanto eu tomo um carocinho d'água. Estão entendendo? Hein, Yuri? Vocês estão muito caladinhos. Vamos lá, ó. Primeiro movimento aí que a gente viu, que atuou para enfraquecer o feudalismo, o crescimento populacional. Bruno, Oi? a Alessandra estava falando aqui no chat, a Alessandra Torres. É que eu não tenho acesso ao chat aqui. Você fica... Pronto, ela botou assim, Bruno, mas só botou Bruno. A Felícia de alguma pergunta. Fica à vontade, viu, Alessandra? Para falar ou dizer aí no chat, viu? Podem falar, pode falar. Podem falar, ok? Qualquer coisa é só falar. Então, depois do crescimento populacional, nós vamos ter aí, eu costumo dizer nas minhas aulas, a facada do feudalismo. Uma das principais burdoadas que o feudalismo levou para sacramentar que o feudalismo ia morrer foi o movimento cruzadista, pessoal. Foi o movimento das cruzadas. O movimento das cruzadas. Né? Aí, no século XI, né? No ano 1010, o Papa Urbano II vai convocar toda a cristandade para libertar a cidade de Jerusalém, que estava na mão dos muçulmanos. Né? E aí, o imperador de Constantinopla mandou uma carta para o Papa. Olha, a cidade de Jerusalém, que é sagrada para nós cristãos, está sendo saqueada, está sendo desrespeitada pelo povo que adora outro Deus, a Maomé, a Alá. E aí o Papa
o Papa Urbano II, na época, ele convocou toda a cristandade, né, europeia para juntar os seus exércitos, juntar os seus cavaleiros e marcharem até Jerusalém para libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Ok, pessoal? Então, nada mais... O que é as cruzadas? O conceito básico é isso aqui. Foi um movimento religioso e militar dos cristãos para retomar a Terra Santa. Qual era a Terra Santa? Jerusalém. Que estava em poder dos muçulmanos. Então, de modo simples, o movimento das cruzadas foram isso. Só que, o que é que tem a ver com o feudalismo, pessoal? Ajudou muito a enfraquecer o feudalismo. Por quê? Porque boa parte da população que vivia nos feudos e que estava lá naqueles feudos lotados, cheio de gente, viram nas cruzadas a oportunidade de conhecer o mundo, de viajar, de encontrar riquezas, né? Então, se você perguntar, Bruno, o feudalismo conseguiu, não foi libertar Jerusalém dos muçulmanos? Conseguiu, não foi? Conseguiu, não. Não conseguiu. Porque o clamor do Papa era um clamor religioso. Vamos lá, vamos libertar Jerusalém. Mas os cavaleiros europeus, os nobres que formaram seus exércitos, só pensavam em dinheiro. Então, já vou adiantando. O movimento cruzadista foi um fracasso. Não conseguiu conquistar Jerusalém. Só na primeira cruzada. Teve 8 oficiais. Na primeira, eles conseguiram tomar durante alguns meses Jerusalém da mão dos muçulmanos, mas logo eles foram derrotados. Ok, pessoal? Aí você fica, mas ó, Bruno, a Europa todinha para tomar uma cidade não conseguiu. Porque, meu povo, ao longo do caminho, boa parte dos exércitos, dos líderes, né, dos reis, dos nobres que iam com seus exércitos, desviavam o caminho. Quando eles achavam uma cidade com riqueza, eles invadiam a cidade e se apossavam daquela cidade e ficavam lá. E Jerusalém, meu, dedo nas ventas. Então, as cruzadas foram um verdadeiro fracasso militar. Está até aqui embaixo. Foi um fracasso militar. Um fracasso. Fracasso. Porque eles trocaram Jesus pela riqueza. Eles trocaram o objetivo religioso por objetivos financeiros. Okay? A nobreza, doida por terra. Vamos viajar, vamos lá para o Oriente. Vai que a gente acha terras para conquistar. E acharam, né? Busca de aventura, que era a galera que não tinha o que fazer, estava lá no bar só bebendo. Eu vou lá, não tenho o que fazer. Me deu uma espada aí que eu vou defender e lutar por Jerusalém. Tudo que era bêbado, mendigo, enfim, pessoal, o pessoal que estava desempregado foram para as cruzadas. Tinha deles que não sabiam nem lutar. Mas, como o Papa disse que quem morresse por Jerusalém teria os seus pecados perdoados, aí os caras, se é de eu ficar aqui bebendo até morrer e ir para o inferno, eu prefiro ir lutar lá no Oriente, se eu morrer eu vou para o céu. Então, foi prometido, para ver se a galera ia, foi prometido o perdão dos pecados e a cura das enfermidades. Tudo isso pelo Papa Urbano II. Ok? Mas, Jerusalém só foi visitada 1 ou 2 vezes pelas cruzadas, porque o resto das cruzadas só queriam saber, os cruzados eram chamados de cruzados por causa do símbolo que eles levavam nas suas roupas, que era a famosa cruz de Malta. Ficou mal feito aqui, mas é aquela cruz da bandeira do Vasco, do símbolo do Vasco da Gama, ok, pessoal? Ali é basicamente a cruz de Malta. Ok? É mais ou menos assim. Então, Jerusalém ficou a ver navios, pessoal. Por quê? Porque eles só queriam saber de riqueza. Os cruzados só queriam saber de riqueza. Aí, essas 2 extraoficiais aqui, porque teve depois de tanta peia que só estavam levando lá em Jerusalém, aí o Papa pensou, é porque só está em vagabundo, é porque está em pecador, esses homens velhos imundos. Vamos botar as crianças, que criança tem um coração puro, quando chegar lá em Jerusalém, vão meter a peia nos muçulmanos. Pegaram cerca de 500 mil crianças de rua, crianças órfãos, e crianças também de famílias pobres, pegaram, encheram vários navios lá na Itália e partiram com essas crianças para Jerusalém. Eu não preciso nem dizer que isso deu merda, né, pessoal? As crianças que não morreram de frio e fome ao longo da viagem, que foram cerca de 100 mil, foram escravizadas.
lá no Egito. Não chegaram nem a ver Jerusalém. A maioria morreu no caminho, as que sobreviveram foram transformadas em escravos, foram tudo vendidos por mercadores egípcios. Então, foi um verdadeiro fracasso. Aí depois botaram uma cruzada só com idosos, só com mendigos. Não, tem que ir com mendigo, bota só os mendigos. Outra peia grande. Então, militarmente, foi um fracasso as cruzadas, foi um fracasso. Mas economicamente, foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Por quê? Porque reacendeu dentro da Europa as rotas comerciais, porque os caras andavam em estradas. E no meio dessas estradas encontravam pequenas vilas. Todos esses milhares de soldados, eles paravam para tomar uma, para dormir nas hospedagens. E aí o comércio europeu começou a se reacender, né, graças a esse fluxo de soldados, né, a esse fluxo de cruzados, que eram como eles eram chamados. Okay? Então, economicamente, foi muito bom para a Europa, principalmente para a burguesia. Né? Quem mais lucrou com isso foram os mercadores italianos, que antes usavam o mar Mediterrâneo só para pescar. Agora não. O mar Mediterrâneo voltou a ser uma rota, navios indo e vindo do Oriente. Então, os mercadores italianos, com seus interesses comerciais, porque eles eram os maiores comerciantes da Europa, vão ficar muito felizes com o movimento cruzadista, mesmo ele não tendo obtido o seu principal objetivo, que era conquistar Jerusalém. Beleza? Entenderam o movimento cruzadista? Movimento religioso militar para libertar Jerusalém. Não deu certo por quê? Porque os cruzados só queriam riquezas, aventuras, só queriam, enfim, saquear, roubar. Eles, vou ver se eu arrumo um casamento, enfim, o Jerusalém era o menor das preocupações deles. Ok, pessoal? Tem muita coisa interessante no movimento das cruzadas. Eu recomendo até um filme, Cruzadas. Tem um filme Cruzadas, tem muito documentário bom. Infelizmente, na nossa aula a gente não tem como aprofundar, né? Porque o tempo é corrido. Mas dá para eu dar uma semana de aula só sobre o movimento cruzadista. Então, foi um fracasso militar, mas foi um sucesso comercial. Né? Foi um sucesso comercial. Por quê? Porque o mar Mediterrâneo agora voltou a ser usado como rotas comerciais. Ok, pessoal? Então, quem mais vai gostar disso? A Itália, né, com seus mercadores. A Itália, pessoal, parece um pier de um porto, né? Dá para você fazer porto na costa dela todinha. Fica no meio do mar. Tem um litoral ótimo, cheio de porto natural. Então, por isso que o comércio marítimo sempre foi muito forte na Itália. Então, foi um sucesso comercial, por quê? Que reabriu o mar Mediterrâneo, né? E também as rotas comerciais. Está aqui Jerusalém, os caras deviam sair daqui, vir para cá, para libertar Jerusalém. Mas a principal vítima, né? Alguns historiadores dizem que a principal vítima dos cruzados foi Constantinopla. A capital do Império Romano Oriental foi saqueada várias vezes por quem ela tinha pedido ajuda. Porque as cruzadas só aconteceram porque Constantinopla pediu ajuda. Olha, os muçulmanos estão bagunçando Jerusalém, manda os soldados para cá. Mas a maioria desses soldados, quando vinham, parava em Constantinopla e saqueava lá. Enfim, vai saber porque os caras naquela época eram muito, muito bagunceiros. Então vamos lá. A gente já falou aqui de crescimento urbano, né? Mais gente, o povo vai para as cidades. Falando das cruzadas, vamos agora para uma consequência das cruzadas e do crescimento urbano. Então, uma das principais consequências das cruzadas e do ressurgimento dessas cidades é o renascimento comercial. O renascimento comercial. Prestem bastante atenção a partir de agora, muitos detalhes. Sei que muita gente não gosta de falar de política, não gosta de falar de economia, mas história é isso, ok, pessoal? Então, prestem bastante atenção nesses detalhes. Então, mais gente, mais cidade. Se tem mais gente nas cidades, é claro que nós vamos ter um comércio, porque agora as cidades vão precisar comprar e vender alimentos, utensílios para que a população viva nela. Ok, pessoal? Então, aí a gente vai falar do renascimento comercial. O comércio volta a existir. Nunca deixe de lembrar que no feudalismo não tinha comércio. Agora, com o enfraquecimento do feudalismo, o comércio
começa a renascer como uma linda fênix. E aí, então vamos lá. As primeiras cidades aí a renascer, claro que foram as italianas, né? Os italianos gostam de vender, parece o Caruaru do mundo, tá ligado? As cidades italianas foram as primeiras cidades a renascer, ou seja, os primeiros pontos de comércio. Aí cidades com feiras foram lá na Itália, ok? Surgimento de rotas comerciais ligando o continente europeu, né, até o Oriente. Por que, Bruno? Sempre é o Oriente que tem essa relação comercial com a Europa. Porque é do Oriente que vem os temperos, é do Oriente que vem as pratas, joias, perfumes, tapetes, tecidos, né? A rota da seda, o melhor tecido do mundo naquele período. Então, muita coisa do que vai ser consumido na Europa vinha da Índia e da China. E aí tem que passar pela Ásia Menor, ok? Principais regiões aí, vai ter as maiores feiras. Bruno, o que eram as feiras? As feiras, pessoal, elas eram basicamente do jeito que são hoje. Um monte de bancas, né, bancas de madeira, e onde os comerciantes expõem suas coisas em cima. Elas aconteciam geralmente 1 ou 2 vezes no ano só, viu? Não pense que a feira não é igual, as feiras daquele período eram igual às de hoje, que é toda semana. Tipo assim, aqui em Apodi, o dia da feira, se não me engano, é o sábado, né? Não sei na cidade de vocês. Cada cidade tem... Eu fui uma vez em uma cidade na Paraíba, em que a feira lá, o dia da feira lá era a segunda, ok? Então, cada cidade tem a sua tradição. Mas aqui no início das feiras, elas aconteciam 1 vez por ano, no máximo 2 vezes. As maiores que tinham na Europa era de Champagne, na França, né? E é lá da região dos Flandes, lá na Bélgica. Ok, pessoal? Elas duravam de 20 até 60 dias. Eram as feiras gigantescas. Então, imagine só, os agricultores, os comerciantes, os artesãos passavam 1 ano preparando coisas para quando chegasse a época daquela feira, todo mundo ia para lá e fazia aquela 2 meses só de vender as coisas. Então, eles faziam o ano todinho em 2 meses. Todo o lucro do ano eles tiravam naquele período da feira. Então, era um grande evento. Era um evento gigantesco, as feiras medievais, ok? Então, a grande diferença delas para o que a gente tem hoje é a frequência. Naquela época era no máximo 2 por ano. Hoje é constante, ok? A partir do momento que você vai ter feiras, é necessário que exista uma moeda. O povo vai chegar lá e eu quero esse celular aí, é quanto? Rapaz, esse celular aqui é 6 sacos de feijão. Pega aqui o saco de feijão, pega. Não ia dar certo, né? Você manter uma economia monetária como era no feudalismo. Então, foi-se necessário o surgimento das moedas. Que eram cunhadas, basicamente, pegavam o metal, metia lá marretada e ficava a marca lá da moeda com o valor. Ok, pessoal? Então, aí você fica, Bruno, então tinha só uma moeda na Europa? Não. No início não existia só uma moeda, porque cada região vai ter a sua moeda, né? Digamos que a França tinha uma moeda, a Bélgica tinha o costume de usar uma moeda, a Itália tinha outra, a Espanha tinha outra. Então, muitas vezes o comércio era um pouco dificultado por causa disso. Então, para facilitar o comércio em uma região, em um continente que existem várias moedas, vai surgir aí os bancos. Os bancos, pessoal. No banco, naquele período, sim. Para que serve um banco? Primordialmente, entendo que o banco ele serve para emprestar dinheiro. Esse é o principal papel do banco, viu, pessoal? O primeiro homem no mundo que pensou em fazer um banco, ele pensou em fazer esse banco para emprestar dinheiro. Você empresta um valor e recebe aquele valor com juros. Isso é o papel de um banco. Oferecer o crédito. Ah, estou precisando de R$1.000 para começar a minha banquinha aqui para vender pendrive aqui nessa feira. Vou lá no banco, ei, eu quero os R$1.000 aqui. Né? Aí o banco tá aqui os 1.000, quando você for pagar, você vai pagar com 1.200, porque 200 é os juros. Então é assim que um banco funciona. E esse é o principal papel de um banco, é emprestar dinheiro. Beleza? Crédito é isso, é emprestar o dinheiro. Serviu só para isso? Não. O banco você pode trocar a moeda, então você tem uma moeda lá da Bélgica.
Eu sou da Bélgica, eu tenho uma moeda da Bélgica. Eu preciso ir para a França. Aí eu vou chegar lá com minhas moedinhas da Bélgica, eu não vou conseguir comprar nada, porque os caras, eu não sei nem quanto é que vale. Aí para onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir no banco. E lá no banco, eu vou fazer o câmbio da moeda da Bélgica pela moeda da França. Né? Então, se você hoje chegar, você quer viajar para os Estados Unidos, beleza, você quer viajar para os Estados Unidos, você vai lá para o aeroporto, é desse jeito, eu nunca fui não, mas eu sei que é. Você chega lá no aeroporto tem casas de câmbio, para você trocar o seu real por dólar, para quando você chegar nos Estados Unidos, você poder comprar aquela velha Ruffles, com Coca-Cola. Então, o banco também tinha esse papel, né, de fazer o câmbio de moedas, tudo isso para facilitar o comércio. E ainda emprestava dinheiro para o quê? Para ajudar mais ainda, estimular o comércio, o surgimento de novas oficinas, de novas feiras. Ok, pessoal? Então, esse era o papel dos bancos. Ok? Vamos lá. Ó, existiam também aí as ligas ou as ANSAs. Ligas ou ANSAs, o que cai lá no Enem, tá de boas. Ligas ou ANSAs, o que eram isso? Eram associações de comerciantes. Né? Eu gosto sempre de usar o exemplo aqui de Apodi, da Rede Oeste de Supermercados. O que é a Rede Oeste de Supermercados? É uma associação de comerciantes. E para que ela foi criada? Para que ela foi criada? Para combater, né, e não se deixar ser vencido pela concorrência. Vários donos do supermercado em Apodi criaram uma associação para comprar os produtos junto dos fornecedores e oferecer ao cliente um preço melhor. Por quê? Porque chegou em Apodi um grande supermercado. Um grande supermercado. E aí eles ficaram, olha, chegou um supermercado gigantesco. A gente vai ter que se modernizar. Vamos se unir para não quebrar, vamos se unir para a gente fortalecer nossos mercadinhos. E aí vários supermercados se uniram, formaram a Rede Oeste de Supermercados para se fortalecerem juntos contra um inimigo em comum, que é as grandes redes de supermercados aí que tem pelo Brasil afora. Então, as ligas ou ANSAs eram isso aí, ok? Era quando grupos de comerciantes de um setor se uniam, ok? A maior delas era a Liga Hanseática, que tinha lá na Alemanha. Todo o comércio do Mar do Norte, ou seja, da parte de cima da Europa, era dominado pela Liga Hanseática. Né? Eles dominavam todas as feiras daquela região. Todas as feiras da região da Alemanha, do norte da Alemanha, eram eles que controlavam. Ou seja, eles cobravam impostos para você poder vender lá. As regras, as moedas, tudo era a Liga Hanseática que decidia. Beleza? Entendido até aqui? É muito detalhe, já falei, então tem que prestar bastante atenção. Ó, aqui o mapinha mostrando as rotas comerciais, né? As rotas marítimas são essas em azul, e as rotas terrestres. Os caras iam bater lá na Ásia para pegar tempero, pegar tapete, vidro, prata, joias, perfumes. A Europa nunca foi de produzir muito o que consome, em termos de bens de consumo, roupa, essas coisas. Sempre trouxe de fora. Ok, pessoal? As feiras, a região de Champagne, aqui na parte central da França. Tá? Aqui a região do Mar do Norte. A Liga Hanseática controlava todas as feiras dessa região aqui. Todas as feiras dessa região aqui, a Liga Hanseática aqui controlava. Ok? Vamos lá. Ó. Vamos lá. Renascimento comercial. Se tem mais comércio, é porque o povo está vivendo nas cidades. Então, uma coisa vai levar a outra. Mas, gente, Bruno, tudo começa, vou recapitular nossa aula todinha. Começou aumentando a população. A população foi morar nas cidades. Isso ocasionou mais comércio, porque as pessoas da cidade estão consumindo, precisam comprar, precisam viver. Né? Só que a população da cidade também vai aumentar, porque agora tem as feiras, tem mais facilidade para conseguir alimentos. Então, as cidades agora vão crescer também. Então, do aumento populacional, surge o renascimento comercial, depois disso vai surgir o renascimento urbano, ou seja, o renascimento das cidades
das cidades. Né? É aqui que as cidades começam a crescer. Por quê? Porque os seus habitantes, agora, não é mais só os dos feudos que fazem enxerimento, não é só o povo do campo que faz enxerimento. O povo das cidades agora vão viver melhor. A qualidade de vida era horrível, viu? Comparada a nossa, era horrível, mas vai melhorar um pouquinho. As cidades medievais, depois pesquisem assim, no YouTube, como eram as cidades medievais. No YouTube tem um documentário mostrando. O povo, olha, era uma ceboseira que eu não vou nem dizer aqui para não acanhar a janta de vocês. E se eu lembrar, a canja que eu comi vai vir bem aqui. Ok? Então, mas era uma situação, assim, de insalubridade gigantesca, muitas doenças, mas mesmo nessa situação, a população foi só aumentando. Beleza? Então, vamos agora falar como foi que surgiu aí essas cidades. As cidades do início eram basicamente assim, pessoal. Olha aqui para esse desenho aqui, como ele é interessante. Vocês lembram que no feudo sempre tinha um castelo, né? Vocês lembram disso? Aula passada, sempre tinha um castelo, que era a casa do senhor feudal, né? Que era o rei daquela propriedade. Beleza, sempre tinha o seu castelo. E aí, muitas vezes, ao redor ou próximo daquele castelo, o povo começou a vender uma coisinha, né? O que sobrava na agricultura, o povo só começou a fazer uma feirinha, botava umas banquinhas, aí de repente o povo começou a morar perto daquelas feiras, aí o povo começou a se aglomerar naquela região, e aí surgem as cidades medievais. Elas sempre surgem através de uma pequena feira, através de um pequeno ponto de compra e de venda. Beleza, então no começo era assim. Mas quem mandava ainda era quem? O senhor feudal, está aqui no seu castelo. Então, no início era assim, as cidades cresciam dentro dos feudos e o senhor feudal estava lá, só olhando, ó, vai botar uma feira aqui no meu terreno, beleza, mas vai ter que pagar tanto de imposto, eu quero tanto do lucro dos comerciantes, sabe? Então, o senhor feudal, que na aula passada cobrava a talha, a banalidade, a captação, a mão morta, cobrava aquela ruma de imposto, quando ele viu que a agricultura não estava dando mais tanto lucro, mas o comércio que está dando lucro agora, o que é que eles vão fazer? Vão cobrar imposto dos comerciantes. Ok? Então vamos lá. Vamos entender agora a origem dessa palavra aqui, burgueses. Porque o que acontece? Naquele período, por uma questão de segurança, né, para evitar invasões de baderneiros, de ladrões, os senhores feudais mandavam murar as suas cidades. Né? Murar as cidades. E o nome burgo vem dessas muralhas aqui. As muralhas serviam para proteger a cidade de invasões, né? Ficar só os portões. A palavra burgo significa fortaleza, ou seja, um lugar resguardado, um lugar protegido. Então, no início, as cidades se chamavam cidade, mas sim burgos. Por quê? Porque elas eram fortificadas, eram verdadeiras fortalezas, todas cercadas por muros. Ok, pessoal? Daí o nome do burguês, porque o burguês é quem morava dentro do burgo. Hoje em dia o burguês é o rico. Karl Marx vai criar essa interpretação, essa ideia de que o burguês é quem manda e quem explora o proletariado, que é o trabalhador. O burguês é o patrão. Hoje em dia a gente tem essa ideia, que o burguês é o patrão, o burguês é o rico, é quem explora o pobre. Mas quando surgiu essa palavra, preste atenção, quando a palavra burguês surgiu, burguês era o habitante do burgo. Beleza? Burguês eram os habitantes dos burgos. Era aquela galera que não vivia no campo. Eles faziam questão de viver nas cidades, que eram chamadas de burgos, porque eram cercadas. Ok? E eles que tomavam de conta do comércio, do artesanato, né? Da economia. Daí o nome burguês. Burgueses são as pessoas envolvidas no comércio, na produção das coisas dentro de um burgo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o burguês é o rico,
o cara que explora o proletariado, é daquela ideiazinha lá de Karl Marx. Beleza? Entenderam aí? A origem da palavra burgo, o burguês. Beleza? Então, se você mora num lugar todo murado, você é um burguês. Show de bola? Beleza. Olha, mas como vocês estão vendo aqui nesse desenho, existe o burgo. Bruno, Oi, pode falar. licença. Porque você falou que a infraestrutura desses locais, das cidades era bem precária, né? Foi nessa época que surgiu a peste negra? Exatamente, eu vou já falar sobre ela. Exatamente. A peste negra surgiu lá na Ásia, né? Só que na Europa, devido à ceboseira, ela teve assim, uma facilidade gigantesca de se espalhar. Por isso que matou tanta gente, porque era muito precário. Vocês têm noção, pessoal, naquela época não tinha fossa nas casas. Então, todos os dejetos eram feitos dentro de um balde e jogados pela janela, no meio da rua. Então, imagine só a quantidade de mosca, rato, barata, crocodilo que tinha no meio da rua daqueles caras. Eu vou já falar sobre a peste negra, que foi um outro grande impacto aí que o feudalismo vai sofrer. Okay? Então, olha só. Voltando aqui para esse desenho, observem que nós temos aqui o burgo, com toda a sua bela ceboseira, e vimos feder muito uma cidade dessa. Mas vamos lá. E observe que ela está atrelada a quem? Está atrelada a um castelo, a um senhor feudal. Só que algum desses burgos, algumas dessas cidades, estavam crescendo tanto, devido ao comércio, devido às feiras, que eles resolveram se libertar do controle do senhor feudal. E a gente vai ter que se libertar. Vamos passar a resto da vida aqui pagando imposto a esse cara. A gente vai ter que buscar a autonomia e a independência do nosso burgo. É aí que começa o movimento comunal. O movimento comunal nada mais foi do que o movimento em que as cidades, os burgos, buscaram as suas cartas de franquia. A carta de franquia, pessoal, era o documento que dava a autonomia ao burgo, ou seja, o burgo não precisava mais pedir autorização do senhor feudal para fazer comércio, para fazer feira. Era como se fosse a independência deles. Pronto. A carta de franquia era uma carta de independência. Quando a gente fala de escravo, né, a carta de euforia, pronto. Aqui nas cidades é a carta de franquia. Ela garantia a autonomia àquele burgo, ou seja, ele não era mais de ninguém. Os burgueses que vão agora liderar, vão tomar de conta, vão ser os verdadeiros líderes daquela cidade, e não mais o senhor feudal. Ok? Muitas vezes, essa independência foi conseguida através de guerras. A burguesia juntava dinheiro, contratava cavalheiros e guerreava contra os soldados do senhor feudal, contra os soldados daquele rei que tinha aquela posse da cidade. Né? Quando o rei, essa terra é minha, não abro mão, vocês vão passar o resto da vida aí pagando imposto. Os caras, não, pois vamos pegar nas armas aqui e vamos enfrentar ele. Ou, muitas vezes, o senhor feudal chegava e dizia, não, beleza, eu dou a carta de franquia a vocês, mas eu vou ficar no prejuízo, eu quero aí uma indenização por dar essa carta de franquia a vocês. Então, podia ser através de guerras ou podia ser através de indenizações, em que a burguesia pagava ao senhor feudal para ter a sua carta de franquia. Ok? Bruno, mas tinha vezes que o senhor feudal simplesmente dava? Tinha. Teve vezes que o senhor feudal ficava, rapaz, ei, o negócio é investir em comércio mesmo. Tem vezes que o senhor feudal se juntava com a burguesia para melhorar o comércio, para aumentar o tamanho das feiras, e aí ele mesmo se tornava comerciante. Ok? Mas variava de região para região. Muitas vezes foi através de guerras, muitas vezes foi através de indenização, muitas vezes foi através de conversas, de acordos. Ok? Então, já falamos, crescimento populacional, cruzada, crescimento comercial e agora o renascimento urbano. Uma coisa vai levando a outra. Se lá no início as técnicas agrícolas não tivessem melhorado, a população dos feudos não tivessem namorado mais, talvez esses renascimentos tivessem demorado mais uns 500 anos para acontecer. Ok, pessoal? Ó,
dentro do renascimento comercial, nós vamos ter aí o surgimento de duas organizações muito interessantes. O Enem gosta de cobrar isso, porque eu gosto de cobrar isso nas minhas provas. Para saber se o aluno leu, estudou ou não o assunto, eu gosto de cobrar isso aqui. E é o surgimento das guildas. Surgimento das guildas. Guildas e as corporações de ofício. Eu escuto muito aluno dizer que confunde. Ah, Bruno, eu botei trocado, porque lá na prova eu boto assim, diferencie guilda de corporação de ofício. Aí o aluno, Bruno, eu troquei. Olha só para você se lembrar o seguinte. Guilda é uma associação de mercadores, tipo aquela Liga Anseato que a gente falou antes, que eu usei o exemplo da Rede Oeste Supermercados. Guilda é mercador, sempre. É uma associação de mercador. E a corporação de ofício, pessoal, você tem que lembrar, ofício é um talento. Eu tenho um ofício, eu sei fazer algo, eu sei construir algo. Se você sabe fazer algo, você faz com suas mãos, ou seja, é uma associação de artesãos. Artesãos. Então, guilda é sempre associação de mercadores, como a Rede Oeste, e corporação de ofício é uma associação de artesãos, de alguém que produz algo. Guilda é a associação de quem vende, corporação de ofício é uma associação de quem faz, de quem através das suas mãos, através do seu artesanato, faz algo. Ok? Então, muitas vezes a corporação de ofício era de marceneiros. Associação de Ofício Acudiense de Marceneiros. As melhores camas e cadeiras você encontra aqui. A corporação de ofício é sempre de alguém que produz algo, que constrói algo. Beleza? E a guilda não, é de mercador. Pode ser de mercador de tecido, mercador de vinho, mercador, enfim, de qualquer coisa. Beleza? Então, compreendam bem essa diferença. Guilda, mercadores, corporação de ofício, artesão. É alguém que faz algo. Beleza? Mas vamos ver aqui o conceito. Guilda, associação de mercadores. O que eles buscavam? Monopólio. O que significa monopólio? Controle. Controle do comércio local, controle da concorrência estrangeira, né? E a regulamentação de preço. Então, os mercadores se associavam, digamos que, vou usar o exemplo da Rede Oeste, que é mais prático para a gente. A Rede Oeste surgiu para quê? Para eles, vamos fazer a Rede Oeste para a gente destruir a concorrência. Vamos botar preços tão baixos que toda a concorrência, qualquer supermercado que vier de fora não vai vender nada e vai quebrar. Entenderam? Então, esse era um dos principais objetivos das guildas. Era se associar para combinar preços, né, para destruir a concorrência. Esse era o principal objetivo deles. Derrubar a concorrência e controlar todo o comércio local. E a corporação de ofício? A associação de artesãos, né, que queriam controle das atividades artesanais. Okay? Como eu usei o exemplo, corporação de ofício dos marceneiros de Apodi. Se surgisse uma corporação de ofício de marceneiros de Apodi, era para eles tentar só eles vender mesa, só eles vender cadeira. Olha, as melhores mesas é a nossa. Nós que temos os melhores preços. Nós que seguimos as melhores normas de produção. Nós usamos a melhor matéria-prima. A nossa mesa ela tem 75 de altura por 1,20 de largura, por não sei o que de profundidade, porque essa é a melhor norma, esse é o melhor padrão de mesa. Então, eles criam regras que só eles servem e eles vendem para a população como que fosse a melhor. Então, tanto o guilda como corporação de ofício são associações de pessoas que querem vender só elas, querem dominar o comércio. A guilda quer dominar o comércio de vendedores e a corporação de ofício são os artesãos querendo dominar tudo que tem aí para se produzir. Então, tudo que você quisesse comprar um guarda-roupa, um berço, comprar uma mesa, você ia comprar daquela corporação de ofício ali. Ok, pessoal? Então, era para isso.
o principal objetivo tanto da Guilda como da corporação de ofício é destruir a concorrência, é dominar todo o mercado. Por isso que aqui nós temos a palavra monopólio, ou seja, controle. Só eles querem controlar. Um tem o pólio, tem o controle. Ok? O monopólio das atividades artesanais e o monopólio do comércio local. Beleza? E aí eles vão vender o peixe deles, vão dizer que as melhores mesas deles, só nós temos a melhor qualidade, comprar a cama. Então, era assim. Só que uma coisa que vai acontecer por consequência das corporações de ofício é algo bem interessante, que é o quê? O trabalho assalariado. Trabalho assalariado. Porque o que é que acontecia na corporação de ofício? Você tem um mestre, o cara que entende, meu menino, ele faz mesa, faz cadeira, faz guarda-roupa, faz estante. O cara faz de tudo, o cara é fera. Mas, geralmente, esse mestre, ele ensinava outras pessoas, né, para ter ajudantes. Então, tinha os aprendizes dentro da corporação de ofício. Era como uma grande oficina, uma grande fábrica. Tinha o mestre, tinha os aprendizes, tinha os jornaleiros, que era aquela pessoa que trabalhava por jornada. Ó, vou lhe contratar agora, você só vai trabalhar 2 meses. Uma jornada de trabalho de 2 meses. Essas pessoas que trabalhavam, que eram contratadas para trabalhar durante um período determinado, eram chamados naquele período de jornaleiros. Okay? Então, jornaleiros era porque trabalhavam por jornadas. E aí, dentro das corporações de ofício, se tornou cultural pagar o salário a quem está trabalhando ali, fazendo as mesas, fazendo as cadeiras, fazendo qualquer que seja a coisa, né? Isso variava do que a corporação de ofício é. Ok, pessoal? Então, vai surgir aí um trabalho assalariado. O trabalho assalariado é importante porque mais gente assalariada, mais gente com poder de compra. Se tem mais gente com poder de compra, o comércio vai melhorar, o comércio vai subir. Por quê? Porque tem mais gente podendo comprar. Imagine só viver em um mundo onde todos são escravos, só os patrões têm dinheiro. Você vai abrir uma loja. Só 1% da população tem dinheiro para comprar naquela loja. Mas se não tem escravidão e todo mundo recebe um salário, você vai ter muito mais gente apto a poder comprar naquela loja. Então, foi por isso que a Inglaterra, isso eu vou falar até na nossa aula de Revolução Industrial. A Inglaterra lutou contra a escravidão no mundo todinho. Lutou contra a escravidão. Por quê? Porque ela sabia que a escravidão atrapalhava o comércio. Porque mais escravidão, menos gente assalariada. Menos escravidão, mais gente assalariada, ou seja, mais gente que pode comprar. Mais gente que pode atuar no comércio. Beleza? Entenderam guildas, corporação de ofício? Estão em silêncio? Quem cala consente. Compreendo que todos entenderam bem. Beleza? Ó, e aí chegou a peste negra. A peste negra que a nossa colega citou. Ok, pessoal? Essa doença ainda existe. Não pense que ela foi erradicada, não, viu, pessoal? Ainda existe em alguns lugares do mundo aí, uma higiene precária, que a peste negra ainda existe, só que ela não é mais chamada de peste negra, agora ela é chamada de peste bubônica. Ok? Mas vocês podem procurar aí no Google, vocês vão ver umas fotos um tanto quanto delicadas de pessoas que têm essa doença. Então, vamos lá. Essa doença ela vai surgir lá na Ásia, pessoal, lá na região da China, né? Veio para a Europa através das rotas comerciais, tanto que ela atingiu a Ásia Menor, norte da África, atingiu várias regiões, aí ela chega na Europa. E lá na Europa, essa doença vai navegar de vento em popa. Por quê? Porque as cidades eram imundas. As cidades medievais não tinha saneamento, não tinha fossa, não tinha esgoto encanado, não tinha nada. Era tudo feito até nos castelos, para você ter noção. Até nos castelos, na casa dos ricos. Na casa dos ricos. Os banheiros eram numas torres. Todos os banheiros dos castelos medievais, vou logo dizer como era. Eram nas torres. Nas torres tinha uma brecha. Aí eles botavam uma tábua com um buraco no meio. Ali eles sentavam, as fezes caíam naquele buraco
já caíam lá embaixo, no chão do castelo, na parte externa. Então, deixa eu só tentar desenhar para vocês compreenderem melhor. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Digamos que aqui é a torre do castelo. Tá? A torre do castelo. Olha que legal. Aqui é a torre do castelo. Os banheiros eram feitos um buraco assim na torre. E em cima desse buraco tem uma pedra, né, onde eles botavam uma tábua com um buraco no meio. E aí, a linda princesa ou o príncipe vinha, né, sentava aqui, o cocô caía e descia por uma brecha que tinha na parede, que já caía lá embaixo, no mato, ou muitas vezes num lago, assim, né? Às vezes os castelos eram cercados por uma água, né? Uma lagoazinha artesanal. Mas era assim, não tinha descarga, não tinha fossa. Então, até os castelos, eles improvisavam aí na hora de dar aquela velha cagada. E meu avô, que Deus o tenha, chamava de obrada. Né? Então, vamos lá. Então, a situação era muito insalubre. Insalubre demais mesmo, pessoal. Vocês não têm noção. Okay? Então, essa doença chegou, ela se proliferou através das pulgas, né, das fezes dos ratos, uma pulga que tinha nos ratos. E aí, o que acontece? Olha só que interessante. Existia na Idade Média a cultura, a Igreja Católica, que dominava a cultura daquela época, tinha muitas superstições, a Igreja Católica medieval. Preste atenção no que eu vou dizer. A Igreja Católica passou a ensinar que gato era um bicho do diabo. Era um bicho do diabo. Foi daí que surgiu a cultura do gato preto, da azar. Foi daí, pessoal. Na Idade Média surgiu essa cultura, a Igreja Católica ensinou que gatos eram do diabo, porque era usado por bruxas, magia negra e tudo mais. O que acontece? Alguns anos antes da peste negra chegar à Europa, houve um massacre de gatos dentro da Europa. Praticamente erradicaram os gatos de dentro da Europa. Porque a igreja surgiu essa cultura, a igreja fomentava essa cultura de que gato era do cão. Tudo que era gato foi morto. Matava mesmo gato. Das maneiras mais loucas que você imaginar. Chegou esses benditos desses ratos doentes, com essa doença, com esse vírus. Cadê os gatos para comer os ratos? Moral da história, a Europa ficou empestada de rato, porque não tinha mais gato para caçar, e aí a doença se proliferou de uma maneira radical. Em todo o resto do mundo, que a peste bubônica, a peste negra aconteceu, não foi tão forte como foi na Europa. Por quê? Porque lá eles não tinham mais os gatos para devorar os ratos. Ok, pessoal? Tinham bem pouquinho gatos. E aí, isso facilitou muito a propagação desse vírus, que criava bolhas, tumores pretos, apodrecia a pele da pessoa, e a mortalidade era gigantesca. Matou 1/3 da Europa. 1/3 da Europa, equivalente a mais ou menos 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas morreram deste vírus, que poderia ser solucionado simplesmente com saneamento básico e controle de pragas, controle dos ratos. Só para você ter noção. Né? Isso vai enfraquecer muito os nobres. Por que, Bruno, que vai enfraquecer os nobres? Quem é que trabalhava nas fazendas dos nobres? Os camponeses. Os camponeses tudo morto agora, como é que faz? Quem é que vai plantar? Então, olhe só o tamanho da tragédia que foi a peste negra. Você tem as fazendas agora que produziam alimento para a Europa, não tem mais trabalhador ou tem menos, ou seja, se tem menos trabalhador na agricultura, tem menos produção de alimentos. Se tem menos produção de alimentos, vai ter fome. Ter fome. Se tem fome, vai ter muita briga, porque um feudo vai invadir outro, a cidade vai invadir outra, atrás de alimentos. Então, a peste negra bagunçou toda a Europa nesse período. Pode falar. Falou aí, Jefinho? Bruno,
Roberta tinha levantado a mão. Roberta tinha levantado a mão. Acho que ela quer falar. Pode falar. Puxa aí, Roberta. Se eu não me engano, no Brasil também tiveram casos, né? De peste negra. Nesse período aqui, não. Nesse período aqui, não, porque o Brasil ainda não tinha sido achado, né? Ou descoberto, assim. Não, nesse período não. Eu digo Sim, assim, depois. teve no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro teve. Lá onde ficava o Morro do Governador, né? Que foi até um morro que tinha lá, que eles destruíram, porque lá era o principal foco de cólera, difteria, diarreia, essas coisas, né? E a peste bubônica também teve lá, muita gente pegou. O Rio de Janeiro, tanto que depois tiveram que fazer uma reforma na cidade quase toda, derrubaram cortiços. Onde os pobres moravam foi tudo demolido. Foi daí que surgiu as favelas, né? Porque o povo foi expulso das suas casas, porque era uma região muito suja, e aí eles foram morar nas encostas da Icesp e se tornaram as favelas de hoje em dia. Mas teve sim no Brasil, teve. Se eu não me engano, foi justamente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era bem sujinho o negócio lá, no início. Ok? Então, pessoal, a peste negra bagunçou a Europa. Milhões de vidas perdidas, a economia ferrada, né? Muito complicado mesmo. Para se recuperar aí, foram anos e anos e anos para se recuperar dessa grande tragédia. E foi fomentado pelo controle que a Igreja Católica tinha, que vai ser até o tema da nossa próxima aula. Então, na parte da nossa próxima aula, a gente vai falar a respeito desse controle que a Igreja Católica tinha. Né? Eu até já citei na aula passada que a Igreja Católica era rica demais. Tinha um terço das terras da Europa. Então, ela controlava a educação, a cultura, as músicas, tudo era de acordo com o que a Igreja Católica mandava. Ok? Deixa eu dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem um tempinho, preste atenção, se vocês tiverem um tempinho nesse final de semana para se tirar 1h30 para assistir algo que acrescente na vida de vocês, algo que vocês fiquem, nossa, que negócio massa. Vocês que gostam de música, vocês que tocam algum instrumento, ou mesmo que vocês não tocam nada, mas vocês gostam de ouvir música, assistam no YouTube um documentário chamado A Primeira Arte. A Primeira Arte. Vocês podem adiantar para o minuto 8. Os 8 primeiros minutos é propaganda de materiais da galera que fez o documentário. Vocês não vão se arrepender. A Primeira Arte, o nome do documentário. Assistam, pessoal. Não, depois vocês me dizem se não choraram. Eu sou ruim de choro e eu chorei. A Primeira Arte é um documentário sobre a história da música de uma maneira que vocês nunca viram antes. Beleza? Então, aqui eu vou encerrando a minha aula, já deu o meu horário. Na próxima aula a gente vai continuar de cultura medieval para a gente entrar no outro renascimento. Hoje nós falamos renascimento urbano, renascimento comercial. Próxima aula vamos falar do renascimento cultural. Renascimento cultural será na próxima semana, assunto espetacular. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, um forte abraço. Qualquer coisa podem contar comigo. Beleza? Valeu, galera. Pode encerrar aí, Jefinho.